Python é uma linguagem que ela trabalha bem com dados. Na verdade, até o próprio criador, né, ele já deu uma entrevista, né? Esse testemunho é interessante até para quem gosta mais de estudar funcionamento de compiladores, de linguagem de interpretadores, como funciona a linguagem de programação. Hoje existem programadores de framework. As pessoas não se interessam em saber o que é uma orientação a objeto, o que é uma estrutura de dados. As pessoas programam framework. Tanto que você vê um bootcamp, eles falam, bootcamp de React, bootcamp de, sabe? É programadores de framework. Em 2019 eu tive essa mudança, né, de carreira, porque eu fui convidada, né, a participar de um desenvolvimento, né, dos bots do Magalu, né? E aí os bots são construídos com Python. Quem está familiarizado com JavaScript aí, tem a parte lá do map, reduce, filter, que a galera ama, né? Python também tem, gente, só. Então temos essa parte, o que é função lambda, né? Decorator. Então Python, ele tem toda essa parte. Acho que é essa parte para você começar, aí depois você segue, né, nos trilhos. Entender o que é uma programação orientada a objetos, eu acho que é importantíssimo. Entender todos os seus pilares, o que é encapsulamento, herança, abstração, polimorfismo. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui hoje para mais um episódio da linguagem de programação mais aguardada desse podcast. A gente recebe uma mensagem dia sim, dia também, viu, Thaís, pra falar de Python nesse podcast. Depois que a gente falou de Java, todo mundo ficou com ciúme do Java e que a gente fala de Python. E a gente tá aqui hoje para falar de Python. E para falar disso, eu tô aqui com a Thaís Ribeiro, que é engenheira de inteligência artificial no Luiza Labs. É isso, Thaís? Isso mesmo. Eu sou a Thaís, eu tenho 30 anos, moro aqui em Minas Gerais. Sou do pãozinho de queijo. Quase que a gente não percebeu pelo sotaque, tá, Thaís? Quase. É bem difícil. Eu até tento esconder, mas não consigo. Não dá, é mais forte que você. Eu sou desenvolvedora, né, de inteligência artificial aqui do Luiza Labs. Eu sou a mãe da Lu, né, e a criadora da parte de inteligência artificial dos bots do Magazine Luiza, né, da Magalu. Hoje eu trabalho com Python, sou evangelista de Python, sou apaixonada em Python. Além disso, também sou professora, né? Dou aula no Luiza Code, bootcamp para formação de mulheres aqui do Luiza Code. Gosto muito de escrever, porque eu gosto muito de compartilhar conhecimento. Então, eu tenho o meu blog, taexplicando.com. Tenho meus canais, né? Que eles vão passar para vocês. Eu tenho meus canais do LinkedIn, as redes sociais, onde eu sempre posto artigos explicando coisas em Python, principalmente para quem está começando. Meu foco é em pessoas que estão começando. E é isso. É isso aí, ó. A mãe da Lu vai falar bastante com a gente de Python hoje. Ela é uma super professora. A gente vai falar também, de todas as características da linguagem, como você pode começar com a linguagem. Vamos falar sobre linguagem interpretada, linguagem compilada, desempenho das linguagens, indentação. Vamos falar sobre o uso em ciência de dados, em machine learning. Vamos falar uma série de características aqui do Python para você que quer começar, você que já trabalha com Python. Então acompanhe a gente que esse episódio está maravilhoso. Vamos lá! Thaís, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho de quem é a Thaís e o que a Thaís faz lá no Luiza Labs. Por que você está aqui hoje para a gente falar de Python? É uma pergunta um pouco difícil, né, de perguntar quando alguém pergunta direto quem é a Thaís. Mas a Thaís, ela é apaixonada por código e principalmente por IA. E eu entrei no Labs, na verdade, em uma empresa comprada pelo Labs em 2018. Em 2017, na verdade, 2018, alguma coisa assim. Em 2019, eu participei de um hackathon para fazer classificação de produto com machine learning. E assim, aí isso foi começando a despertar minha paixão
na área de inteligência artificial. Eu vou pedir licença, minhas alunas morrem de rir, porque hoje eu dou aula também no Luiza Code, para colocar meu óculos quebrado, porque senão eu não consigo enxergar o direito. Elas morrem de rir, elas acham uma piada. Elas vão lembrar de você quando estiver vendo o episódio. Eu falei que é arranjo tecnológico de baixo custo, né? Que é o meu, o meu óculos. É a gambiarra. Então, a gambiarra existe. Então, aí eu em 2019, eu tive a oportunidade de entrar em um projeto que, assim, que transformou a minha vida, que foi o que é, né? Até hoje existe, que é o projeto dos bots da Magalu, né? Os bots conversacionais, né? Então, aqueles que você fala lá no WhatsApp, em outros canais né, tipo site, Facebook. E aí eu tive essa oportunidade, foi quando eu migrei para Python. Então, assim, foi uma migração onde eu conhecia a linguagem, mas não tinha algo tanta especialidade. Mas a partir desse projeto eu comecei a conhecer a linguagem, ver a simplicidade da linguagem. E aí eu me apaixonei, hoje eu sou pythonista, sim, eu falo que eu sou evangelista de Python, escrevo muito sobre Python também. Então hoje eu dou aula no Luiza Code. Existe outras... Luiza Code, para quem não sabe, aquele programa de bootcamp de aceleração de mulheres na carreira de TI do Luiza Labs, né? Eu dou aula principalmente de Python e já dei outras versões de Node.js, mas essa versão em Python, para mim, é a melhor. Que legal, que legal. Somos dois evangelistas de Python, Thaís. Eu também, é minha linguagem favorita. É a linguagem que eu fiz meu trabalho de graduação, que depois eu fiz meu trabalho de mestrado também. E atualmente eu tô com uma paixão nova, que é o Node, né? Eu tô namorando um pouquinho ali com o Node atualmente, mas Python sempre foi minha linguagem favorita e por isso que eu tenho muito carinho por fazer esse episódio aqui para falar de Python. Nunca entrei tanto na área de inteligência artificial, acho que vai ser legal falar contigo da aplicabilidade do Python na inteligência artificial. O máximo que eu cheguei nisso daí foi scikit-learn, algumas coisas muito básicas do scikit-learn ali. Mas eu programei muito em Python para web, né? Com Django, o Flask, essa parte mais web, né? Mas essa aplicabilidade na área de ciências, né? De ciência de dados, etc., vai ser muito legal para a gente falar aqui e dar essa visão para quem tá nos ouvindo, né? E quer aprender mais sobre a linguagem Python, né? Thaís, o que te encanta mais no Python? Assim, por que você fala, cara, Python é a linguagem que eu gosto e a linguagem que eu sou militante, digamos assim? Porque a gente tem um carinhozinho, tem ali uma certa militância pelas linguagens que a gente gosta mais, né? Claro que, como a gente sempre fala aqui no podcast, o bom profissional sabe usar a melhor ferramenta para o melhor problema sempre, né? Independente da paixão que ele tem e dos gostos pessoais, mas sempre tem aquela linguagem que você fica mais satisfeito em programar. E por que te atraiu assim na linguagem? Quais são as características da linguagem que você gosta mais no Python? E como ela funciona? Como essas características funcionam para quem está ouvindo a gente entender um pouco melhor? Então, o motivo da minha paixão foi, como eu disse, né? Porque Python é uma linguagem que ela trabalha bem com dados. Na verdade, até o próprio criador, né, ele já deu uma entrevista, né, o Guido van Honsul, né, ele deu uma entrevista falando que outras linguagens como Java, Swift, elas são ótimas para devs de software, né, eles programam todo dia, no dia a dia, e o Python, ele veio para trabalhar com dados ou para automatizar, né, situações. Por exemplo, scripts, né? Principalmente a gente tem como referência o Python para scripts de automação. Então, o Python ele tem essas facilidades. Então, é uma linguagem que é robusta, mas que é uma linguagem simples. E o que mais me encanta nessa linguagem é a parte de democratização. Hoje, o Python ele é ensinado mais que o francês nas escolas na Europa, assim, na Inglaterra. Então, tipo assim, é uma linguagem que ela é democrática, né? Então, ela tem desde
crianças, adolescentes aprendendo até a gente. Então, assim, é uma ótima linguagem para quem está iniciando e principalmente para quem vai trabalhar com dados. E quando a gente fala em dados, né, o mundo está cada vez mais lidando com dados, a gente está lidando sempre com muitos dados, então a gente precisa de ter uma linguagem. Hoje, Python, se você procurar por inteligência artificial, por dados, né, ciência de dados, ou data science, né, você vai ver que a linguagem oficial, assim, né, é usado o Python. Eu acho que... E aí tem outras vantagens também da linguagem, né, de ser... como é mais rápido de programar, por ser simples, então tem aquela vantagem de, tipo, você vai entregar mais rápido o projeto, entre outras coisas. Então, assim, isso que me encanta, assim, principalmente essa parte de democratização da linguagem mesmo. Porque como eu gosto de ensinar, e eu sempre estou escrevendo, eu também já dei aula para criança, já em escola, já fui voluntária, dei aula de programação. Então, como eu gosto de ensinar, essa linguagem, para mim, é a linguagem que mais atende, tipo, a forma, assim, que eu vejo o futuro de, eu estou passando algo que eu sei e eu estou passando algo que vai transformar a vida dessas pessoas. Que legal. Vou te falar que na minha época, Thaís, você percebe que a pessoa está ficando velha quando ela começa a falar na minha época, né? Mas quando eu comecei a aprender programação, a linguagem oficial para aprender a programar, né, que era uma linguagem que não tinha mais tanta aplicação comercial, mas ela era muito usada para didática, era o Pascal, né? E eu já vejo que hoje na grade das escolas o Python substituiu de fato, né, por ser uma linguagem mais versátil, né, que você consegue ensinar lógica, estrutura de dados, etc. O Python realmente ele tomou o lugar do Pascal, que já era uma linguagem comercialmente morta, agora praticamente não se usa mais nem para esse fim didático, né? E essa parte da versatilidade é um dos pontos que eu gosto bastante no Python, né, Thaís? Eu queria que você comentasse um pouco, porque você pode usar ele para fazer um script simples, né, totalmente estruturado ali, com algumas linhas de comando, como você pode ter uma estruturação de código mais elaborada, como orientação a objetos também, você pode trabalhar com classes, etc. Ou você pode ter simplesmente um scriptlet ali muito simples para automatizar alguma coisa, ou fazer uma automação diária, etc. Então ele é muito versátil nesse sentido, né? Ele não tem uma burocracia, uma estrutura muito rígida como o Java, por exemplo, que requer uma estrutura mais padronizada para execução, né? O Python, ele tem essas vantagens que você falou, né? Que apesar da simplicidade dele, ele pode ser aplicado em vários projetos robustos. Então a gente tem aí grandes empresas que usam o Python como sua stack principal, né? Tem a Netflix, o Spotify, até o Facebook também usa, no Instagram, entre outras coisas, né? E aí a gente consegue fazer desde scripts simples, esses de automação, de manipular uma foto, manipular um vídeo, fazer um scheduler, né? Um job simples para, sei lá, talvez otimizar envios de e-mail, a sistemas webs, né? APIs REST, ou a própria característica do Python, né, de mexer com a parte de lidar com os dados, né, que o Python ele tem hoje uma gama muito grande de bibliotecas e, né, módulos que facilitam esse tipo de automação, e que facilita que você lide com esses dados. Então tem aí, por exemplo, o scikit-learn, né, para mexer com a parte mais de machine learning. Com a vinda do TensorFlow, isso também ficou bastante ligado ao Python. Temos o Pandas, né, para manipular dados, o NumPy, aí, entre outras, né, que não dá para citar aqui, que são extensos lá. Então, se vocês pegarem o PyPorg lá, vocês conseguem ver a quantidade extensa de bibliotecas que o Python disponibiliza para facilitar, né, o dia a dia da gente. E aí, tipo, existe algo de código aberto, né, open source,
você também pode criar suas próprias bibliotecas para facilitar isso. Então, assim, a comunidade está sempre, como é uma linguagem muito forte, a comunidade está sempre criando bibliotecas, sempre alimentando bibliotecas para facilitar o nosso dia a dia. Então, eu acredito que é isso, assim, tipo, é simples, mas é muito robusta, muitas empresas optam por isso, justamente por ter essa facilidade de você criar algo mais sólido, né? Sem dúvida. E essa simplicidade é uma coisa que eu gosto demais no Python, né, Thaís? Porque eu sofro bullying no dia a dia porque eu vivo no meio dos javeiros, tá? Minha vida não é fácil, né? E quando a gente fala, por exemplo, do gerenciamento de dependências, né? Como você falou, vou instalar essas dependências vou colocar o NumPy, o Pandas, vou colocar algumas bibliotecas ali. E, cara, o Python ele tem uma maravilha chamada pip, que é a coisa mais linda do mundo para você gerenciar tarefas, né? E aí, para cutucar meus amigos do Java aqui, você gerenciar as dependências de um projeto Python é tão simples quando você colocar o nome das bibliotecas no arquivo TXT e rodar um pip em cima daquele TXT. Isso é maravilhoso. Vai fazer isso no Maven. Configurar aquele XML gigantesco do Maven e gerar bibliotecas dentro do Maven. É muito mais difícil. Por isso que o Python é muito melhor, porque ele é simples e com um TXT de 5K você tem todas as suas bibliotecas gerenciadas e instaladas dentro do teu interpretador, e isso é mágico. Uma salva de palmas para o pip, né, Thaís? Eu acho que a gente sofre muito bullying porque Python é considerado uma linguagem relativamente lenta, né? Justamente por ser uma linguagem interpretada, né? E aí, para quem não sabe o que é interpretada, gente, é porque linguagens como C, C++, aí eles compilam e o código em uma linguagem que a máquina entenda, e o Python, ele tem um compilador, né? Ele compila e depois gera um bytecode, que a gente fala, né? E esse bytecode, ele é interpretado. Então, eu gosto de uma analogia que fala assim, por que o Python, ele é lento? Porque, tipo, se você fala comigo aqui em português, vai ser muito mais fácil, né? Tipo, a minha linguagem nativa, a sua linguagem nativa. Mas se, por exemplo, você falar comigo em russo, eu não vou saber falar o russo, eu vou precisar de um intérprete, né? Então, essa é a parte. Então, tem um trabalho extra. Só que esse lento, né, é muito relativo, porque hoje em dia, se a gente for parar para pensar, existem, por exemplo, eu vou fazer outra analogia, eu gosto muito de analogia. Existe um carro muito rápido e muito caro. Eu esqueci o nome do carro, acho que é Tartura. É um carro que foi lançado e tal, pelo Google. E existe o carro mais prático vendido no mundo. Qual que é o carro mais prático vendido no mundo? O Corolla. Então, o carro mais rápido, ele vai ser usado por todo mundo? A resposta é não. Né? Ele vai ter pessoas específicas que vai ter a grana lá para comprar e vai ter o Corolla, que é o prático. Então, às vezes, é optar pela praticidade. Nem sempre um código que roda milissegundos a menos do que outro vai ser a melhor opção para o seu negócio. Então, tudo é com base no seu negócio mesmo, no que você quer, no que você precisa. Igual o próprio cara lá, o criador, fala, né, que quer lidar com dados, não adianta. Vai ter que usar Python, vai ser a melhor forma. Hoje em dia, se você for lidar com inteligência artificial, se você quiser mudar essa skill, quiser aprender mais, ainda mais porque a gente sabe que a inteligência artificial tá ganhando o mundo, né? Então é isso, você vai ter que sempre se libertar desse conceito de que existe linguagem ruim, existe linguagem boa. Existe linguagem boa para cada coisa. Exatamente. E essa tua analogia do carro foi muito boa, viu, Thaís? Porque a gente tem lá a Ferrari, que vamos supor, é um C compilado. É extremamente rápido, né? Tá lá compiladinho, já tá em linguagem de máquina, voa. Vamos dizer que o Python aqui é o nosso Corolla, que é macio, confortável, é rápido, bom de dirigir. E eu não consegui pensar em nenhum carro, mas tem o Java, que ele é compilado e lento. O Java é lento. O Java é compilado e o Java é lento. Não tem nada mais demorado do que subir uma aplicação em Java. Eu acho que algumas aplicações, por exemplo, se você pensar, né? Tipo, algumas pessoas não vão perceber o que o Python é lento, porque é coisa de segundos, assim,
0,1, sabe? Ou 1 segundo de tempo de execução. Então, não vai fazer muita diferença. E existem, né, quando a gente vai ganhando mais skill, mais especialidade dentro da linguagem, então a gente vai criando coisas para utilizar, né, para não deixar criar esse tipo de coisa, né, que vai afetar o usuário, né. Então, em algumas situações, a velocidade de desenvolvimento ela é mais importante do que a velocidade de execução. Então, às vezes você vai precisar, igual o Spotify, ele opta pelo Python, principalmente por causa disso, né? Porque a velocidade de criação é o foco principal do Spotify. Então, eles, assim, óbvio que vão sempre performar, vai procurar o que performa melhor, mas eles não falam, eu vou optar por essa linguagem aqui porque ela é mais rápida do que o Python. Então, assim, acho que a gente tem que pôr na balança essas questões. Vai fazer diferença 1 segundo a mais de tempo de execução? Não vai fazer diferença, o usuário ele nem vai perceber. Aproveitar esse gancho que você falou, Thaís, do tempo de execução da linguagem, para citar uma outra característica do Python, né? Que o Python não é uma linguagem fortemente tipada, né? Então ele tem uma característica de variáveis mais abertas, a gente não tem que ter um tipo muito pré-definido para a linguagem. Aí, até fazendo um parênteses aqui, explicando para o pessoal que não tem tanto contato com linguagem de programação, a gente chama de linguagem fortemente tipada aquela que você tem que definir exatamente o tipo da variável e do dado que você está manipulando no teu código, né? E o Python não. O Python você pode estar trabalhando com uma variável hoje que ela é uma string e você pode interpretar ela como um inteiro na sequência, pode fazer uma interpretação com outro tipo, como booleano. E por que isso tem impacto na performance, né? Quando você tem uma linguagem que você define estritamente o tipo daquela variável, ele vai reservar um pedacinho de memória que é só o suficiente para aquele tipo, né? E quando você precisa trabalhar aquela variável como qualquer tipo, ele tem que reservar um espaço suficiente que ele possa usar aquela variável como qualquer tipo. E durante a execução também ele tem que testar, é um inteiro, é um float, é um string. Então isso é um processamento a mais, né, que ocorre justamente porque é uma linguagem que o propósito dela é ser mais versátil e não ser tão performático, né? Então, por isso é uma característica aí das linguagens que não são fortemente tipadas, né? Fica o interpretador, né? A função do intérprete também de fazer essa parte aí que você falou. Então, você pensar, você cria um código, esse código ele é convertido em bytecode e esse bytecode ele vai ser interpretado. E aí tem todas essas questões. O intérprete, vamos pensar na analogia. Eu tenho um cara que ele me interpreta a linguagem. Ele vai pensar, não, esse cara... Eu vou falar de coreano, porque eu sou uma pessoa apaixonada na Coreia do Sul, né? Que legal. Existem várias coisas. Eu amo, gente. Eu sou K-popeira. Eu amo BTS. Eu amo Blackpink. Que legal. Eu amo. E existe formas de você falar na Coreia. Por exemplo... tem a forma formal, né, e a parte que você pode falar informalmente, somente com pessoas muito íntimas ou que tenham a mesma idade que você. Então, vamos supor, se eu estou na Coreia, eu preciso de um cara que interprete o que vão falar, porque eu não vou entender. E esse cara vai ter que entender, além da linguagem, entender a melhor forma de falar isso, de falar o que eu estou falando para outra pessoa, né, um coreano. Porque ele vai ter que entender se a forma se é formal, se é informal, né? Então, é bem isso. Então, Python, o interpretador, ele faz isso. Mas é aquilo que a gente fala. Às vezes, para o usuário, o que chega aqui, o que reflete no usuário, às vezes é imperceptível, né? Então, é basicamente isso, assim. Mas a gente tem que desmistificar esse lento do Python aí e começar a usar mais, né? Python é uma linguagem boa para protótipo, grandes empresas usam, tem uma comunidade extensa, tem muitos cursos gratuitos na internet. Inclusive, eu também tenho meu canal, né? Vou começar a criar mais conteúdo. Indica aqui teu canal, por favor. A gente vai deixar o link aqui na descrição, mas diz aí que o pessoal que quer conhecer melhor o seu trabalho pode falar qual que é o teu canal. Meu canal está explicando, mas eu ainda não postei muita coisa, né? Porque eu estou envolvida nesse projeto do Lisa Code. Mas está explicando, ele é um projeto que eu já venho desde 2020.
eu já tenho essa ideia de trazer, tá explicando, ele é um projeto de estar explicando desenvolvimento, né, programação, e esse ano eu comecei a criar o canal, então eu vou fazer trilhas de conhecimento, principalmente machine learning, assim, que eu acho que é o que não tem muito, né, em conteúdo brasileiro. Que legal, muito bacana. Eu vou te dar um testemunho, Thaís, até para a introdução de você falar um pouco mais sobre como é trabalhar com dados no Python, né? Quando eu fiz o meu mestrado, eu comecei a fazer o meu trabalho com Java. Enfim, não vou entrar muito no detalhe, mas eu fiz o mestrado numa área muito específica de física, que eu tinha que fazer um cálculo, como é que eu posso explicar de uma forma simples? Era um cálculo que tinha um loop muito grande, tinha que ter uma interação muito grande nesse loop, né? Era tipo uma função que você tinha que fazer ela exponencial por 200, 300 vezes, né? E eram números ou muito grandes ou muito pequenos, né? Porque a gente fala de energia, né? E aí você pode ter energias muito baixas e energias muito altas. E eu comecei a fazer isso no Java, né? Então, às vezes você tinha um float que era um float gigantesco, às vezes você tinha um float que era tipo com 10 zeros antes da casa decimal lá na ponta. E eu comecei a ter muito problema com os resultados dessas simulações, né? Que eram simulações de partículas energéticas, etc. E aí eu tive que começar a entrar no detalhe de como o Java trabalhava a iteração com variáveis do tipo float, né? Esse testemunho é interessante até para quem gosta mais de estudar funcionamento de compiladores, de linguagem de interpretadores, como funciona a linguagem de programação. É um assunto interessante para você estudar. Quando você tem um número que é muito grande, esse número não vai ficar gigantescamente na memória do seu computador. Ele é representado de uma forma diferente lá dentro da sua memória, e o interpretador, como a Thaís falou, vai restaurar aquele número ou comprimir aquele número, né? Geralmente isso é feito através de uma notação científica, etc. Quando esse número é muito grande, você tem que fazer um arredondamento desse número, porque você tem um número limitado de casas decimais. E existem algoritmos de arredondamento, né? Entre eles um que chama truncamento. O truncamento é simplesmente você conta a quantidade de casas decimais e você corta dali para trás e você ignora o resto. E existem outros que têm um tratamento melhor sobre aquele número, né? Se arredonda para cima, para baixo, etc. O Java, para o tipo de dado que eu estava utilizando, eu não lembro exatamente se era o int64 ou float64, enfim. Não vou arriscar falar, senão daqui a pouco o pessoal do Java briga comigo. Mas esse tipo de dado, ele truncava o número. E aí quando você multiplicava aquele número por ele mesmo ou por outros várias vezes, 200, 300 vezes seguidas, esse erro de truncamento ele vai se acumulando, né? Ele vai acumulando, até que um número que era 0,0001 ele fica muito grande ou ele fica muito pequeno. E aí dava um impacto muito grande no final, né? E eu não sabia o porquê que dava esse resultado tão diferente, se todo o meu algoritmo estava certinho, todas as minhas equações estavam certinhas e o valor não batia e dava um número razoavelmente grande de diferença. Aí quando eu descobri que tinha esse problema no Java, eu não encontrei mais alternativas no Java. Eu sei que hoje deve ter, tá, pessoal? Não estou dizendo que não dá para fazer no Java, dá para fazer no Java, eu que não fui a fundo de entender porquê. Logo migrei para o Python. Na verdade, eu estava só esperando uma oportunidade para mudar para o Python. E aí no Python você tem bibliotecas científicas para tratar com números muito grandes, para tratar com esse tipo de questão. E aí, cara, a primeira implementação, o número bateu lindo. Foi perfeito. Plau, você rapidamente resolveu o problema. Né? E é até engraçado porque o Python, ele foi criado, ele veio de um hobby. O criador era um matemático, né? Então, o Python, ele foi criado, ele é utilizado para fins científicos e numéricos. Então, por isso que ele é muito bom para questões de machine learning, né? Para questão de data science. O criador, ele criou a linguagem como um hobby, era para facilitar, né? Porque ele era um pesquisador, um matemático lá.
E ele era um pesquisador e ele criou, aí foi criando a linguagem como hobby, e aí ela foi lançada a primeira vez em 1991. Então, é justamente por isso. Se você está numa universidade, principalmente se você vai mexer com alguma coisa de questão científica, o Python é a linguagem que mais vai te ajudar. Não podia ser diferente, né? O cara era matemático. Exato. Não podia ser diferente. E depois eu mando o link para você colocar da entrevista que ele fala sobre a linguagem Python e quando usar ou não, sabe? É muito interessante ele falando sobre. E quebra muito também essa parte do que tudo que a gente falou anteriormente. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Hoje eu vi um artigo, eu estava pegando algumas informações para essa pauta. Deixa eu ver se eu acho aqui. É um artigo do Canaltech, é um site que as pessoas conhecem. Inclusive, Canaltech, vamos dar uma diquinha aqui, vamos fazer um artiguinho aqui que não seja só uma tradução literal de alguma coisa que foi vista fora, porque para quem não conhece muito do assunto, até passa, mas a traduçãozinha tá bem sem vergonha aqui, né? Por exemplo, mas enfim, o tema é interessante. Vou falar com eles, viu? O Canaltech é do Magazine Luiza. Ah, é? Ó, fica a dica, viu? Porque, olha, eu não sabia. Mas o tema é por que a geração Z não tem se interessado por Python. Eu achei interessante isso. Porque hoje, inclusive é um assunto que o ponto que ele colocou que é importante no começo, segundo o ranking de linguagens mais aprendidas e utilizadas no mundo, o Python já é a primeira no mundo. Então hoje Python é a linguagem mais usada no mundo, né? Só que ela tem decaindo com alguns anos, né? E aí ele fala aqui sobre alguns pontos, inclusive esse fator sociológico da geração Z, que é a geração que nasceu já conectada, né? Já nasceu com a internet, etc. E um dos pontos que ele coloca aqui, que eu queria que você comentasse, Thaís, que eu acho se for isso realmente é bem contestável esse tipo de argumentação, mas ele fala a questão da indentação, né? Que é muito polêmico realmente no Python, a questão da indentação, da organização do código ter que ser padronizada para o código funcionar. Para quem não sabe, o Python, a organização do código, ela é organizada por quantidade de espaços que você dá no começo da linha, né? O que está dentro de um laço, o que está dentro de um loop. No Python a organização é feita dessa forma. Quando eu critiquei aqui a tradução literal, Thaís, é porque eles chamam a indentação de recuo. E eu demorei para entender que eles estavam falando da indentação em si. Eu falei, mas o recuo do Python, como assim? Aí eu entendi que é de fato a indentação, né? E que aí eles fazem aí um paralelo sociológico de que essa geração, por ter um raciocínio mais imediato, por ter acesso a muita informação, etc., tem dificuldade de entender o código indentado. Cara, peraí, né? Interessante. Porque indentação você tem que ter por boa prática em qualquer linguagem. Se você vai indentar com ponto e vírgula, com colchete ou com chave,
é uma questão do dicionário linguístico daquela linguagem ali, do formato da linguagem, da sintaxe da linguagem. Mas um código bem dentado não é padrão só do Python, né, Thaís? Não faz muito sentido essa argumentação, né? Eu acho que eu até entendo essa questão de que as outras linguagens têm um fechamento, né? E o Python ele não tem um fechamento, digamos assim. Então, isso pode um pouco confundir a nova geração, né? Assim como quem está começando. Mas, hoje em dia, a gente usa muito IDEs que fazem essa parte de indentação automática, né? Então, isso acontece de uma forma bem natural, assim. Você não tem que... Não sempre tem que ficar dando espaço ou tab no seu código. Eu acredito assim, talvez eles não se interessem por outras coisas a mais, né? Talvez não seja só a indentação. Hoje eu estava tendo uma conversa com um amigo meu e falando que hoje existem programadores de framework. As pessoas não se interessam em saber o que é uma orientação objeto, o que é uma estrutura de dados. As pessoas programam framework, tanto que você vê um bootcamp, eles falam, bootcamp de React, bootcamp de... sabe? Programadores de framework. Então, eu acho que a geração, ela é imediatista. Então, como essa nova geração, ela é mais imediatista, eles querem já ver o negócio funcionando. Então, assim, eles não querem perder tempo sabendo o que a linguagem faz, eles não querem saber por que a linguagem ela é indentada, por que ela é interpretada. Eles não preocupam com isso, eles não vão procurar isso. Eles vão procurar sintaxe, como fazer um if, um else, e vai fazer isso. Então, hoje em dia é muito comum você ver as pessoas, eu quero aprender tal coisa específica. Eu falo que a gente tinha que criar bootcamps assim, aprendendo lógica de programação. A gente traz isso para o Luiza Code, né? Então, a gente ensina programação orientada a objeto. Eu até escrevi um artigo muito bom ensinando. Muito bom, né? Isso é porque o meu feedback que eu ganhei das meninas, tá? De programação. Eu ensinei programação orientada a objetos com analogia de Harry Potter. Foi muito bem aceito. Legal. Peraí, explica isso. A analogia de orientação a objeto, o conceito de orientação a objeto com a analogia de Harry Potter. Sim. Eu fiz isso na aula, eu trago isso para as aulas do Luiza Code. Eu tive feedback de aluna falando para mim. Inclusive, eu escrevi um artigo desse, tá no meu blog, tá no LinkedIn também, e tá no blog do Lab. Vai estar, né? Na verdade, ainda vai sair no blog do Lab. Vai estar aqui na descrição também, tá, pessoal? Vamos deixar todos esses links aqui. Então, o que acontece? Eu tive aluna que virou para mim e falou: mas, prof, eu não entendi isso na faculdade e estou entendendo com você. Eu acredito que muitas coisas assim são passadas de uma forma muito supérflua, né? E isso que é a essência da programação. Para você aprender a programar, é isso que você precisa aprender. E hoje em dia a geração não está preocupada em aprender esse tipo de conteúdo, né? Que é a base de você saber os restos das coisas. Sim. E eu acho que é mais ou menos por isso. Então, assim, elas estão preocupadas em seguir mais um padrão. Hoje em dia, se você for ver, a galera quer aprender só React. Nunca vi só front-end, só React. E aí o Java, ele é uma linguagem que ele destoa um pouco do que essas linguagens têm, né? Tipo, de fechamento, algo mais assim. Mas eu acredito que é muito por isso aí. É mais pela essa questão que a gente falou. Da galera ser mais imediatista, não entender como que funciona um interpretador. Eu também fiz um tempo atrás um artigo explicando como funciona o JavaScript, né? Ensinando como que funciona debaixo do capô. Foi um artigo que até saiu no Brasil.js. A galera falou que foi muito bom, porque a gente não vê artigo assim no Brasil, e bastante divertido e tal. Achei bem legal. E aí eu explico como que funciona debaixo dos panos. Então, eu acho que é isso. Assim, a galera não tem hoje em dia, né? A gente não tem, a gente peca muito por não entender como funciona a linguagem, como que funciona a execução, como que a gente pode escalar melhor essa linguagem. A gente não tem essa preocupação hoje em dia.
E eu costumo falar muito disso, viu, Thaís, que é muito importante para quem quer ser um bom desenvolvedor, um bom arquiteto, não se prender à linguagem ou framework, né, como você disse. O framework pior ainda, né? O cara, se ele se prende à linguagem é ruim, mas se prende ao framework é pior ainda. Mas se ligar sempre aos conceitos, né? Porque linguagens, as tecnologias, elas surgem, elas desaparecem, elas ficam depreciadas, elas ficam obsoletas, vão surgir novas linguagens, mas os conceitos da computação, eles mudam muito pouco, eles evoluem, mas eles permanecem sempre os mesmos, né? Então, você ter uma boa formação, uma boa conceitualização nos paradigmas de linguagem, né, questões como recursividade, estrutura de dados, orientação a objetos, etc. Não importa a linguagem que você vai trabalhar, você vai ser um bom desenvolvedor. Eu costumo dizer que a linguagem é uma ferramenta, né? Então, se você é um bom escritor e você faz um bom livro em português, se amanhã você aprender a falar coreano, usar o seu exemplo, se você aprendeu a falar coreano, você vai escrever um livro, você vai ser um bom escritor em coreano, né? Você está fazendo aquilo que você sabe fazer bem, que é fazer uma boa história, né? Numa outra linguagem. A nossa história, fazendo uma analogia, né, Thaís, é o algoritmo, né? É o software, que ele independe da linguagem que ele foi escrito, né? Então, se você se prende aos conceitos, se prende à computabilidade do software em si, não importa qual é a linguagem, não importa qual é o framework, você vai sempre conseguir fazer um bom desenvolvimento, né? Eu acho que é igual você falou, né? Igual você é arquiteto e sabe que a arquitetura não é uma receita de bolo, né, que a arquitetura ela vai se moldando ao seu negócio, ao que você pretende entregar lá na frente. Então, o arquiteto ele tem que ser um pouco visionário, não tem que ser um pouco, né, tem que ser visionário nessa parte, mas eu acredito que o conceito de tudo isso é que até para você entregar algo, né, que atenda, né, aos seus clientes, você pensar também que seu sistema ele tem que escalar para futuramente ele crescer. Então, até para isso, você precisa ir no núcleo do negócio, assim, entender o core, o coração, como que ele vai nascer, por que ele vai nascer, se perguntar, sabe, por que eu preciso fazer esse sistema? Quantas pessoas eu pretendo atingir, né? O que eu preciso trazer com isso? Qual é a experiência do meu negócio, do meu produto vai trazer para o cliente? Então, é bem isso mesmo que você falou. Tipo, a gente tem que pensar que para ser um programador bom, hoje em dia, esses bootcamps aí prometem, vou formar você um bom programador em 6 meses. Eu acredito que você pode aprender muita coisa, assim, é óbvio, é uma base, mas a gente tem aqui anos, né? Eu tenho 11 anos de TI, você provavelmente tem mais, e a gente ainda está aprendendo, então a gente não sabe nem como é que um programador bom. A gente aprende todo dia, né? Exatamente. É a grande mágica e o grande paixão da TI é que não tem rotina, né? Você está sempre resolvendo um problema novo, sempre estudando alguma coisa nova, né? E eu acredito que essa grande quantidade de informação o tempo inteiro, principalmente nessa era de TikTok, informações picadas, né? Informações rápidas, imediatistas, a gente tem essa necessidade de tudo para ontem e consumir coisas rápidas, e a gente deixa passar alguma coisa. Então, assim, a gente está sempre aprendendo, a gente tem que entender que o processo ele não é em 6 meses. Eu acho que precisa mais dessa sinceridade, sabe? Tanto de quem está oferecendo um curso, de quem está fazendo um bootcamp, de falar, olha, a gente vai te ajudar, você aprender algumas coisas, mas é com o decorrer, é com a caminhada, né? E aí é assim que você vai estourar lá na frente, porque é uma área muito extensa, é uma área muito grande, não dá para você aprender em 6 meses. E eu acho que falta muito isso. E talvez também seja um dos motivos da geração Z não tá
tá querendo outras coisas, né? Elas querem vídeo de 15 minutos. Exato. Quer fazer aquele tutorial de Quick Start na linguagem e não quer nem fazer o Hello World. Eu quero um vídeo de, no máximo, 15 minutos e eu quero aprender isso aqui em 15 minutos. Então, você tem que correr, reinventar. É algo que eu estou estudando bastante também para atender a todas as demandas, porque, apesar de eu não concordar com isso, eu ser o mais antigo, gostar de livro, de ler livro e gostar também de assistir vídeos, eu tenho que me reinventar, porque se eu quero levar informação, então eu tenho que passar de uma forma que também eu leve para a nova geração, né? Sim. Que a gente está precisando de gente no mercado. Ou citamos, hein? Estamos precisando de muita gente no mercado. Mas acho que é legal essa estratégia e você explica muito bem, Thaís. Acho que teu canal aí tende a ser sucesso total, porque você explica muito bem, você percebe o carinho, a vontade que você tem de ensinar, de explicar, né? Inclusive eu achei o nome do canal sensacional. E eu acho que é isso que você falou, né? Acho que a gente tem que ir lá onde as pessoas buscam informação mesmo limitadas e tirar elas desse imediatismo e trazer para onde a informação é mais sólida, né? Mas a gente tem que ir lá resgatar, né? Então, tem que ter um atrativo. Né? É difícil, mas a gente tem que jogar esse jogo para que as pessoas se interessem a ter uma construção de conhecimento mais sólida, mais robusta, né? Eu costumo falar muito pro pessoal que faz algum tipo de mentoria comigo, de carreira, de tecnologia, que, cara, não adianta você querer ter resultado amanhã. É uma estrada longa, uma carreira que você tem que construir e ela acontece naturalmente e tem que evoluir sempre, e é uma coisa de uma vida, não é um projeto ou um tutorial que vai fazer você dar um salto na tua carreira, né? Eu acho que esse é o ponto principal aí com essa nova geração. Nada contra, mas precisamos de vocês, precisamos que vocês aprendam a programar, porque a gente precisa de gente. Por favor, aprendam. Mas Thaís, eu queria que você comentasse, a gente estava falando um pouco offline de alguns projetos bacanas que você fez. Eu queria que você comentasse alguns projetos legais que você fez e como que você usou o Python para isso, né? Até para ilustrar para a galera a aplicabilidade da linguagem. Falar, esse projeto eu fiz assim, a gente usou uma biblioteca tal, Python. Dá um overview do que você fez e do que o Python é capaz de fazer. Como eu disse, né? Em 2019 eu tive essa mudança, né, de carreira, de linguagem, tudo para Python. Porque eu fui convidada, né? Fui convidada realmente a participar do desenvolvimento, né? Dos bots do Magalu, né? E aí os bots são construídos com Python, porque existe um orquestrador para isso, e com processamento de linguagem natural. Então, para a gente humanizar a Lu cada vez mais, né? Então a gente tem que consumir os dados do usuário e fazer essa parte aí de entrega, né? De conteúdo tanto para o usuário e vice-versa, né? Uma troca. Então, esse foi um dos grandes projetos. Como eu falei, foi um projeto que mudou a minha vida, porque mudou a minha experiência total com linguagem e me trouxe para esse mundo do Python, e que é um mundo que eu, assim, não tenho o que reclamar, porque é o que eu gosto. Eu sempre achei que eu gostava de todas as linguagens que eu já trabalhei. Porque eu trabalhei desde o VB6 até VB6, agora. VB6, esse você desenterrou, hein? VB6, maravilhoso. Eu tenho cara de novinha, mas eu tenho 30 anos. Eu tenho 30 anos, eu tenho cara de novinha, mas eu já trabalhei com VB6, com ASP Classic, já trabalhei com C Sharp. Java foi pouco, porque eu tenho pavor, assim, não de que achar a linguagem ruim, eu acho complexa. O problema do Java é escrever uma linha, para fazer um import, você tem que escrever uma linha de 300 caracteres. Né? Verbosidade. É uma verbosidade absurda. Uma classe para colocar um print tem 200k, só de texto. Então, eu já trabalhei com algumas linguagens. Por último, de 2017 até 2018, eu estava trabalhando com Node, fiz alguns produtos, participei da criação também
de desenvolvimento, com a equipe em um projeto Cordo e Vendas, que é da Yandé. Aí, quando eu vim pro Bot da Lu, tanto que aqui eles me chamam de Mãe da Lu. Mãe da Lu, que legal. Porque, eles me chamam de Mãe da Lu. Eu falo que é minha filha e ela me dá parabéns e eu falo com ela. Que legal. Hoje eu estou em outros cenários aqui dentro do Magazine Luiza. Eu faço parte do time de pesquisa e desenvolvimento, né? A gente tem aí altas demandas para trabalhar com inteligência artificial, perdão. Mas além desse projeto, que foi um projeto assim, que está no ar, que está rodando, que o povo ama, que enche meu coração de orgulho, gente, quando eu abro o Twitter e o povo fala bem do Bot da Lu, sabe? Eu falo, eu fiz. E além disso, eu criei a Chica, que é uma assistente virtual, ela é tipo a Alexa, ela é mineira, eu criei ela com Deep Learning, eu explico como eu criei ela, tem o blog, tá no meu blog também, tá explicando.com, e também tá no meu Medium, né? Então, o blog tá precisando atualizar, então tá no Medium. A Chica foi um projeto que me trouxe para pesquisa e desenvolvimento, porque a gente, né, tem projetos que a gente quer fazer com base na Chica. Eu também criei sumarizador de texto, classificador, criei também bot conversacional sem usar ferramentas prontas de mercado, né? São ferramentas tipo Dialogflow. Eu criei usando o próprio Deep Learning, ensinando como cria camadas de rede neural. Então, assim, eu além de trabalhar com isso, né, fazer essa parte de IA e tudo, eu ainda faço coisas e coloco para ensinar pessoas. E esse ensinar pode ser projetos que me levam para outros lugares, como foi a Chica, né? E também criei bot para o Twitter, que fica postando link lá, porque eu era muito ativa no Twitter, agora eu não estou tanto. Aí o meu bot, ele roda um scheduler lá, e ele fica postando links úteis de programação. Inclusive, eu também tenho Twitter, se vocês quiserem me seguir, tá explicando. Tudo tá explicando. Vai estar aqui também no... Tá explicando, tá escondida, tá exposta. Inclusive, meu bot do Twitter chama Tá Exposta, que eu posto todos os dias. Que legal. É bem... Que legal. Então, é isso, assim, esses foram os grandes projetos que eu fiz. Antes eu trabalhei em alguns outros lugares, participei de alguns outros projetos, também trabalhei na NTT há muito tempo atrás, né? Então, mas o bot da Lu, assim, é a cereja do bolo do meu currículo, assim, ó. Eu falo, eu tô aqui, ó, participei, tava lá. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Como que é essa parte de, se você, claro, não precisa entrar muito em detalhe, porque esse é um episódio um pouco mais genérico, né? Mais aberto para a galera conhecer as capacidades da linguagem, né? Mas você consegue dar um overview tipo de quais frameworks você utiliza para NLP, para como que é esse processo de treinamento? Porque quando a gente fala de machine learning, por exemplo, de visão computacional, etc., acho que a maioria das pessoas, elas sabem mais ou menos o processo, né? De você encontrar ter um training set daquele tipo de coisa que você quer treinar, as diferenças, etc., treinar a máquina, depois fazer o resultado e tal.
como que é essa questão de reconhecimento de linguagem? Como que é o treinamento disso? E como que você usa isso no Python? Quais são os frameworks? Só para deixar a galera com um gostinho de aprofundar nesse assunto, porque a gente vai fazer outros episódios, que aí a gente vai ser um pouco mais técnico, mais específico, mas só para deixar a galera com a pulguinha atrás da orelha. Como eu falei, né, existem grandes ferramentas de mercado que hoje em dia, se você quiser criar um bot, você tem acesso a elas, igual faz esse processamento de linguagem natural. Tem o da IBM, né, que é o Watson, bem famoso, tem o da Logflow. Então, os bots da Luz, ele funciona com base nessas grandes ferramentas, até porque, né, precisa ser mais robusto, então a gente tem que programar em cima delas. Mas para experimentos, até se vocês forem ver meu blog, eu acho que no Medium eu explico certinho quais ferramentas eu uso para criar esse deep learning, mas eu uso algumas ferramentas como você tinha citado lá atrás, né? Existem ferramentas igual o TensorFlow, que ele é uma ferramenta de machine learning end-to-end, né? Então, ele é bem robusto. O próprio scikit-learn, né, tem essa parte também de ajudar na questão de treinar modelo, entre outras coisas, o Keras. Então, assim, existem várias ferramentas de mercado para ajudar nisso. Para processamento de reconhecimento, eu tenho uma chama NLKT, que é uma de aprendizado de estudo mesmo. Então, acho que assim, o ponto inicial de fazer essa parte, pesquisar sobre essas ferramentas e como usar, e entender primeiro os conceitos por exemplo, de processamento de linguagem natural, ou de treinamento de modelo, e depois decidir qual delas você vai aplicar. Então, existem N bibliotecas, mas existem essa forma. Por isso que Machine Learning você sempre tem que experimentar, sabe? Então, assim, eu não consigo falar exatamente, não, eu vou usar isso, porque muda muito, sabe? Muda bastante de um para o outro, assim. Então, com base no meu experimento, vendo como que está a acurácia, vendo como que o modelo performa. Então, com base nisso que eu vou conseguir, eu usei o algoritmo tal, performou legal, ok. Eu usei tal algoritmo e foi melhor o resultado, converteu melhor. Mas aí você tem que ficar treinando, ficar experimentando. Então, a parte do experimento aí vem essa parte de fazer isso. Que depois, se você quiser, a gente pode fazer Faremos. um episódio, né? Que a gente fala mais sobre como que a gente pode criar um modelo certinho. Legal. Eu quero já há um tempo fazer um episódio de introdução à inteligência artificial, justamente para quem quer dar os primeiros passos aí de como começar a trabalhar com isso, se a pessoa precisa necessariamente ter um background. Essa pergunta eu ouço quase todo dia, tá, Thaís? Por isso que eu estou falando. Se a pessoa tem que ter um background de banco de dados para isso, se ela tem que ser um cientista de dados para programar machine learning ou não. Acho que tudo isso cabe no episódio, né, para a gente explicar para a galera tudo isso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa jornada no Python, né? Você disse que você dá aula aí no Luiza Code. Inclusive, fala um pouquinho desse projeto, porque eu acho isso muito importante da gente fazer aqui, Thaís. Você me disse que é um projeto para capacitar as mulheres em programação, né? E como eu te falei offline, eu demorei para fazer esse episódio, justamente porque eu queria que fosse feito com uma mulher, né? Acho que a gente tem que ter esse tipo de representatividade dentro da tecnologia, a gente tem que ter mais mulheres participando ativamente do mundo de tecnologia. Como a gente já fez muito episódio com outros homens, de Java foram com homens, eu acho que a gente tem que ter essa equalização, né? E quando você falou que tem esse projeto para capacitar as mulheres em linguagem de programação, fala um pouquinho para a gente como é esse projeto e aí você já emenda como que é essa jornada de evolução no Python, né? E para que até outras mulheres que estejam ouvindo a gente se interessem e procurem
conhecer. Não sei se é aberto para público geral, se é só para pessoas que trabalham no Luiza. Dá um overview para a galera. O Luiza Code, ele é um projeto, né, como eu falei para vocês, de aceleração da mulher na carreira de TI. Ele nasceu em 2020, né, bem na época da pandemia, assim. É um programa de capacitação, né, voltado para mulheres, porque o Magazine Luiza tem isso muito forte, né, dessa questão de diversidade. A gente sempre busca inserir pessoas diversas dentro da comunidade, dentro do próprio, da própria organização. E esse programa, ele nasceu, antes a gente não fazia ele interno de professores, era uma outra empresa que dava as aulas e tal. E a partir desse ano, eu participei das outras edições como mentora, né, mentoria de carreira, e a partir desse ano a gente trouxe o Luiza Code, né, eles trouxeram o Luiza Code para dentro do Luiza Labs. Então, todos os professores, todos os mentores, todos são pessoas do Luiza Labs, então são funcionários. Então, a gente, além de ensinar para elas, desde o básico, de que é a lógica de programação, igual eu falei, a gente não foca só em ensinar, eu quero lançar um Python aqui direto. A gente ensina o que é uma lógica de programação, o que é uma string, uma variável, o que é um int. A gente ensina estrutura de dados, programação orientada a objetos. Então, a gente ensina desde o começo, desde o início, até o deploy, né? Até a parte de entregar o projeto final e subir para deploy. Então, o nosso programa, ele é para isso, assim, ele já formou várias mulheres, tem várias mulheres que formaram no Luiza Code e que trabalham aqui hoje. Inclusive, tem algumas mulheres que dão aula no Luiza Code, que fez parte de algumas edições passadas. Isso é muito legal, assim. E esse projeto, ele, eu não sei falar de quanto em quanto tempo abre a inscrição. A gente está finalizando essa edição, a 5ª edição. E aí, fica ligado, ele é aberto ao público, todas as mulheres podem se candidatar, cis, trans, todas as mulheres. É um programa aberto para todas as mulheres. Então, todo mundo que quiser, sempre fica de olho, né? A gente tem os canais de divulgação, então o Luiza Labs sempre divulga no Instagram, no LinkedIn, no Twitter. A gente está sempre divulgando, os próprios professores divulgam também quando as inscrições começam a abrir, né? Quando já abriu inscrição nova para o Luiza Code. A carreira aqui dentro, que você falou, que você perguntou? Carreira no Python. Aí já para a gente partir até para as últimas perguntas, né? O cara que está ouvindo a gente, pô, legal, acho que eu gostaria de seguir essa trilha no Python, queria me desenvolver melhor no Python, né? Acho que o básico a gente já falou aqui algumas vezes, você acabou de confirmar também. Primeiro, se focar nos princípios, né? Aprender o básico, aprender os conceitos de programação, né? E a partir daí começar essa trilha da linguagem especificamente. Aí começa por onde, Thaís? Começa a ver os frameworks mais básicos, vai para a web, começa a estudar um pouco mais de ciência no Python. O que você recomenda para o cara que quer ser um Pythonista e qual foi o termo que eu usei no começo? Um evangelista de Python como a gente. Eu acho que o princípio da linguagem que a gente tem que entender é como que funciona o interpretador, como que até a própria indentação sintaxe, né? A gente tem que entender essas questões de sintaxe. Eu acho que acredito que, assim, além de tudo que a gente falou, né? Entender a parte de algoritmo, de variáveis, de for. O que a gente, até no Labs a gente tem isso, né, de módulo de Python 1, Python 2, Python 3, no próprio Luiza Code a gente tem isso, que é aprender os tipos básicos, para você entender como que funciona esse tipo de tipagem dinâmica dentro do Python, aprender o que é variável dentro do Python, comentário, alguns operadores, né, aritméticos, comparativos, lógico, entre outros que a gente tem, tipo tuplas, dicionários, conversão de tipos.
funções do próprio Python. Então, o Python ele tem uma particularidade de funções, né? O povo sempre pergunta o que é args, o que é os dois... O que é self? Por que eu tenho que passar o self no começo primeiro? Por que o argumento é self? Por que o self, gente? Para quem trabalha com outra linguagem, vai falar assim, o que é o self? É para acessar as variáveis do escopo, né? Então, self poderia ser o this do JavaScript, que vocês estão acostumados. Mas Python falou, eu quero pôr self. E aí foi self. É mais descolado até, self tá na moda. Eu quero pôr self aqui, ó. Ninguém me tira, eu vou botar self. Então, temos também o próprio... quem está familiarizado com JavaScript aí, tem a parte lá do map, reduce, filter, que a galera ama, né? O Python também tem, gente, só. Então, temos essa parte, o que é função lambda, né? Decorator. Então, o Python, ele tem toda essa parte. Acho que essa parte para você começar, aí depois você segue, né, nos trilhos. Entender o que é uma programação orientada a objetos, eu acho que é importantíssimo. Entender todos os seus pilares, o que é encapsulamento, herança, abstração, polimorfismo. Eu falei polimorfismo, no meu artigo eu falo, não sei se quem viu Harry Potter, né? Mas um exemplo clássico de polimorfismo no filme é o bicho-papão, que ele não tem uma forma definida, mas na hora que o povo tem medo de alguma coisa, né? Aí ele toma a forma daquela coisa, do medo da pessoa. Então, esse é um exemplo clássico de polimorfismo que pode acontecer dentro do... E, inclusive, as minhas alunas, elas aplicaram programação orientada a objeto e tipo, teve gente que fez Esmalte, Naruto, Dungeons & Dragons. Não, elas estão demais, elas estão arrasando. Cara, eu adorei essa capacidade lúdica que você tem de explicar conceitos que são tão estritamente técnicos e que a gente tem muita dificuldade de explicar. Essa questão de polimorfismo, herança, sobrecarga. Cara, isso para explicar para um leigo é um parto, principalmente para nós somos técnicos, que a nossa criatividade, ela não a sua, no caso, a sua é maravilhosa, porque você faz todo esse arranjo lúdico, didático para explicar, mas eu tenho muita dificuldade para explicar esses conceitos. Você consegue fazer isso de uma forma tão simples, cara, que eu achei fantástico, parabéns. É que eu sou artista, gente. Artista tem licença poética, eu gosto de pintura. Você tem os dois lados do cérebro bem desenvolvidos, isso é raro. Eu falo que eu sou a pessoa de exatas mais humanas que tem. Exatamente. Mas assim, é porque eu tive muita dificuldade, sabe? Na faculdade, eu sempre trabalhei e estudei, então eu não tinha tempo de estudar em casa. Geralmente eu chegava em casa muito tarde e tinha que estudar de madrugada e eu ficava muito cansada porque eu tinha que trabalhar no dia sexta. Então eu chegava na faculdade às vezes tão cansada, tão exausta, eu tive muita dificuldade de aprender esses conceitos na faculdade. E eu prometi para mim que quando eu fosse trazer esse conteúdo para as meninas, ou quando eu fosse ensinar esse tipo de conteúdo, eu não ia negligenciar elas. Eu não ia, tipo assim, eu ia preocupar com o estado delas, eu quero preocupar com as minhas alunas, tipo, se você tá entendendo, se você tá legal, porque eu sei que foi difícil para mim, sabe? Foi difícil para mim aprender e eu tive que aprender lendo livro e tal. Não tiro os créditos dos meus professores, eram muito bons, mas essa questão, a correria, às vezes, eu tenho aluna que é mãe e que tá lá, tipo assim, trabalha o dia inteiro, faz faculdade, ainda tá fazendo curso. Então, assim, é bastante puxado para ela, sabe? Então, eu não quero negligenciar essa parte. Eu tenho que trazer o conteúdo de uma forma mais divertida, onde elas fiquem à vontade. Tanto que, quando eu dei esse módulo de programação orientada a objeto, com analogia, foi aí que eu sugeri. Eu quero que vocês pensem em algo assim, e aplique programação orientada a objetos. Aí elas adoraram. Fizeram de Padrinhos Mágicos, de Dungeons & Dragons, de Bob Esponja, até de ET, extraterrestres. Não, eu acho que a gente tem que, isso, assim, desenvolver a criatividade na aluna, sabe? Não, beleza. E elas faziam nas aulas, elas riam e adoravam. Tanto que no meu artigo eu deixei os links dos repositórios delas, dá para o pessoal ver que tipo, elas estão aprendendo e estão lá fazendo, então todo mundo consegue, sabe?
Então, no meu artigo eu falo, aprenda PO de vez. Porque é isso, gente. Eu acho que a gente tem que trazer algo que seja mais maleável, seja mais leve, né? Se já é tão difícil, quem fala que programar é fácil, eu acho que tá mentindo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E trazer essa parte mais lúdica facilita muito, principalmente para quem tá começando a entender agora, porque são conceitos tão muito fora do nosso dia a dia, né? São coisas que você não... Esse tipo de abstração é muito difícil de você ver na nossa vivência, né? E aí, quando você traz essa capacidade de aplicar numa coisa mais lúdica, fica mais fácil de entender, de compreender. Sensacional, parabéns, Thaís, muito bom. Obrigada. Legal. Eu falei que eu tô cansada de explicar a herança com pai e mãe. Pai verdade, Não ou animal, aí é cachorro, gato. Isso, que é o exemplo clássico, né? Animal, cachorro, gato, aí raça de gato, cara. Eu falei, não, vamos inovar aqui. E eu sempre uso muita analogia. Tudo que eu vou fazer, eu uso analogia. Quando eu expliquei o funcionamento da call stack do JavaScript, eu expliquei com analogia. Legal. Então, tudo que eu vou fazer, eu tenho analogia. A call stack, o funcionamento do loop de eventos, eu ensinei falando que eu sou telefonista, atendi. Não, agora eu vou te colocar por fim da fila e vou atender outra pessoa aqui, agora mesmo eu volto a te atender. Então fica muito mais simples, assim, de explicar. Eu tô curioso agora para ver como você explicaria o DOM do navegador, mas guarda para um outro episódio, que aí a gente deixa isso como curiosidade para a galera ouvir os próximos episódios que você gravar com a gente, porque você está convidadíssima para muitos outros assuntos aqui, viu, Thaís? Obrigado. Obrigada. E assim, eu acho que, voltando na parte do que você tem que aprender, né, na jornada de Python, acho que o importante é focar no simples da linguagem, aprende Python puro, na sua essência mesmo, método, o que é um método, como que eu construo um método, o que é um atributo, variáveis, todos os tipos, para depois você começar a ver framework. Eu acho que framework você precisa entender primeiro a linguagem, depois framework, né? Aí tem uns frameworks muito bons, o maior usado aí é o Django, né? Django, o famoso Django. E tem o Flask, tem o Fast API para criar APIs mais simples, e ele é construído em cima do Starlet, né? Fala, né? Isso, eu esqueci como se fala o nome, que é super mais rápido. Mas assim, eu acho que foca primeiro na parte do Python mesmo, entende como que funciona o Python, tentar fazer esses scripts de automação, tenta fazer, sei lá, uma edição de foto, um script de automatizar e-mail, de pegar pequenas coisas do seu dia a dia, do cotidiano, e tentar trazer isso de uma forma de, vou automatizar aqui em Python simples, e depois você começa a entrar na parte de framework, banco de dados, assim, conectividade. Acho que o primeiro passo da gente aprender Python bem é saber Python bem. Então, a gente precisa entender o puro antes de entrar em algum framework. Porque, por exemplo, existem módulos do próprio Python que já faz alguma coisa que, se você não entender o que ele faz, você vai querer baixar na internet ou reinventar. Mas existem muitos módulos do Python já prontos para fazer alguma coisa. Por exemplo, existe módulo do Python para fazer sorte, existe módulo do Python para inverter uma lista. Então, se você aprende bem no Python, você não vai precisar fazer lá um for para inverter lista. Isso já vai estar acontecendo para você. Isso. Vai facilitar a sua vida, né? Demais. Né? Sim. Não, e como a comunidade é grande, como o Python ele é uma linguagem, assim, a maior linguagem do mundo, né, digamos assim, tem artigo, tem a própria documentação é boa. Então, assim, eu sou a pessoa que mais fala, lê a documentação, gente. Eu leio a documentação da linguagem, certo? Tem que ler a documentação. Mas as pessoas não fazem isso, né? Eu acho que essa geração Z, como a gente falou, às vezes o cara prefere
postar no Stack Overflow do que abrir a documentação que é super completa, né, e entender de fato quais são os parâmetros de uma biblioteca ou alguns componentes já que são built-in do próprio Python, né? Mas não, no primeiro erro de compilação o cara já vai no Stack Overflow e quer que alguém dê a resposta no minuto seguinte, né? Então acho que isso é uma coisa que a gente tem que doutrinar, né? Os profissionais que estão entrando no mercado agora de fato buscar informação no lugar correto, ter paciência de estudar a informação e absorver aquilo de uma forma não tão imediatista, né? Então, ler a documentação e testar e construir o conhecimento de uma base sólida é super importante, né? Não, eu trabalhei em uma empresa que o Stack Overflow ele era bloqueado. Ninguém programava mais. Se fizer, tem muita empresa aí que se bloquear o Stack Overflow não sai mais código. Gente, era bloqueado, eu tive que aprender na marra as coisas. Eu falei, eu acho que o Stack Overflow ele tem que ser o último recurso. Tem que ser bloqueado das empresas para o povo aprender a fazer de lá. Cuidado, a gente tá falando isso aqui, acho que tem muito programador agora com morrendo de medo. Gente, vocês nunca passou por isso. Tinha um dia que eu falava, meu Deus, o Stack Overflow é bloqueado. Não vai ter ninguém que passou pelo mesmo que eu. Socorro, né? Mas foi. E aí, eu acho que esse negócio de... Igual você falou. É porque, gente, ler é chato para algumas pessoas, né? Eu aprendi a ler na marra, assim. Quando eu não lia na adolescência, eu achava muito insuportável ler, mas eu gostava de ler trechos pequenos, assim, tipo, eu leio trechinhos de poesia, sempre gostei muito de poesia, mas não lia livro de jeito nenhum. O professor lá, tem que ler Dom Casmurro, eu falei, eu não vou ler, é chato, é muito chato. E tem gente que não gosta realmente de ler, mas hoje em dia existe muito conteúdo bom na internet. O povo não tá querendo consumir também os vídeos. Pois é, agora só TikTok. Gente, maneira, vamos desacelera, vamos construir o conhecimento de uma forma mais robusta, um tijolinho de cada vez, né, Thaís? Não adianta querer colocar o telhado antes de construir as paredes, né? Eu acho que a gente tem que desacelerar essa galera. Eu falo muito pros meus amigos que trabalham comigo, que meus amigos têm mania de falar, eu sou ruim. Eu falo, você não é ruim nunca. Aí esses dias eu fiquei até brava com um amigo meu, eu falei, eu vou te bater. Aí se você falar que você é ruim, eu vou te bater. Eu fico brincando com ele, eu vou te bater. Aí ele, por quê? Eu falei, é porque olha tudo que você já trilhou até aqui. E a gente não pode ficar medindo a nossa régua, a nossa vida com a regra de outra pessoa, sabe? O nosso sucesso com a régua de outra pessoa. A gente vai conseguir, sabe? Mas cada pessoa tem seu próprio fuso horário. Então, não adianta. Exato. Eu querer falar, nossa, eu quero aprender rápido porque eu quero chegar onde a pessoa está. Você vai aprender no seu tempo, porque você vai aprender bem no seu tempo. Isso. E a gente vê isso muito agora, né? Tem muita gente migrando para a área de TI. Inclusive, a gente fez uns episódios atrás, a gente fez um episódio justamente para falar das pessoas que estão vindo de outras áreas e estão entrando na área de TI. E aí tá cheio de gente aí que tá vindo de outra área e, eu quero entrar na TI porque eu quero ganhar 15 mil reais amanhã. Não vai, né? Vamos devagar, constrói uma carreira, constrói um conhecimento e lá na frente você vai ser recompensado, você vai ter uma boa remuneração, mas... Veja, não é do dia para a noite, né? Então, as pessoas têm que começar de fato a construir um conhecimento e não ter todo esse imediatismo e respeitarem o seu próprio tempo, como você mesmo disse, né, Thaís? Uhum. Não adianta você querer entrar na TI hoje e achar que vai ter a mesma performance, vai se cobrar de uma forma demasiada, porque está se comparando com o sucesso de uma outra pessoa que está há anos já no mercado e não é bem assim que funciona, né? Eu acho que a gente também, eu falo muito sobre humanidade, sabe? Eu acho que o que falta muito nas pessoas, na empresa, né? Nas empresas, na parte também das pessoas que estão fornecendo informação na internet, é essa parte de você ter humanidade suficiente para entender que existem várias pessoas e várias pessoas várias pessoas são diversas, né? Então, se existe diversidade, então existe
o nível de cada pessoa. Então, o nivelamento, para acontecer um nivelamento, tem que ser sincero. Eu acho que a gente falando assim, né, a galera tem que entender que não é rápido. Mas também a gente tem que falar para esse pessoal que está vendendo curso, pelo amor de Deus, gente, seja sincero, sabe? Seja sincero com quem você está querendo abordar para aprender, porque não só o cara, ele vai acreditar em você, porque ele, né, tem com você como referência, então ele vai acreditar que não, beleza, eu vou entrar, daqui 6 meses eu vou conseguir um emprego e daqui 1 ano eu vou ser sênior. Não é bem assim. Senioridade tem um processo. O povo acha que senioridade, por exemplo, é só fazer código bom, mas não é. Senioridade tem um processo também de até soft skill, né? Sim. Diria até que principalmente, né? Habilidade de você lidar com problemas, situações no dia a dia, né? E a performance do profissional como um todo, né? Acho que isso não é só hard skill, né? Isso tem muita experiência envolvida, muita coisa que conta e que é uma jornada, né? É uma maratona, não é uma corrida, né, Thaís? Pois é. A gente tem que ter paciência, assim. Eu falo muito para minhas alunas. Minhas alunas, elas ficam com medo, assim, quando elas fazem alguma coisa, eu falo, não, o tempo de errar de vocês é agora. Vocês têm que errar mesmo, vocês vão aprender errando mesmo, pôr na mão, e fazendo, e errando, e tendo dúvida. Mas vocês vão errar agora para não errar depois, né? Para não ficar errando depois. Exato. Aproveita enquanto tem um alvará para fazer coisa errada, né? Aproveita agora. Muito bem. Faz o que você acha que tem que ser feito, porque o professor vai te apoiar, vai te ajudar. Então, a gente tem todo esse apoio também, esse acompanhamento. Então, o professor ele vai te mostrar onde você errou, vai te explicar por que você errou. Aproveita essa parte, não fica ansiosa, não fica chateada, não acha que você está pior ou melhor que o outro, porque é isso, assim, eu acho que é a melhor forma possível você ser sincero com você. Exatamente, muito bem. Parabéns aí pelo trabalho que você tem feito de ensino e de colocar essas pessoas no mercado. Estão precisando muito, viu, Thaís? Traga mais pessoas, por favor. Obrigada. Vou aqui, terminando a parte do Luiza Code, vou dar atenção no meu canal para fazer isso. Legal. Muito bom. Thaís, obrigado pela sua presença, foi um papo sensacional. Obrigada. Você que estava querendo conhecer a linguagem de programação, já entendeu um pouquinho aqui de quais são os desafios, a aplicabilidade dessas linguagens, né? E, cara, com uma baita de uma professora aqui, que foi uma bela surpresa aqui a didática da Thaís em falar do assunto. Obrigado pela presença, viu, Thaís? Foi uma honra aqui bater esse papo com você. Obrigada a vocês, eu que agradeço. Eu queria estar aí na próxima, eu vou estar em São Paulo, né? E espero que você venha aqui para gravar um outro episódio conosco aqui pessoalmente. Vou sim. Vai ser um prazer te conhecer. Pode deixar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você que acompanhou a gente até aqui agora, obrigado pela audiência de vocês. Os links que a Thaís comentou aqui, que são bastante informação, vão estar aqui na descrição do episódio, tá? Então, acessa lá o canal dela, as redes sociais dela vão estar aqui também, o Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. A gente vai deixar aqui nas redes sociais. Você que é mulher que quer conhecer, aprender um pouco mais, entre em contato com a Thaís, que ela vai pegar pela sua mão e tenho certeza que vai te ajudar muito aí nessa jornada. Você que não é mulher também, procura a Thaís, que ela vai ter o maior prazer de ajudar, e procura a gente também, que a gente está aqui para ajudar todo mundo. Obrigado pela audiência de vocês, segue a gente nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal aqui, a gente tem muita visualização dos episódios e poucos inscritos, então se inscreve no canal aqui, compartilha para um amigo que está querendo conhecer Python, quer aprender a programar, manda para ele, que tenho certeza que vai ajudar muito essa pessoa a vir para o mercado, que estamos precisando de gente no mercado, né, Thaís? Sim, escreve aí, gente, e compartilha, porque isso é informação de ouro aqui, ó, só sai coisa boa desse canal. Obrigado pela lembrança, Thaís, obrigado novamente pela sua presença, obrigado, galera, um abraço e até o próximo episódio, até mais, valeu!